Beleza. Bom, boa tarde de novo, né, para quem ainda não tinha falado. Pessoal, vou falar uma coisa, continuando nossa aula, né, sobre artes gráficas. Lembra que eu falei que havia os quatro elementos das artes, que é a perspectiva, a proporção, o sombreamento e a composição, ok? E esses elementos, eles servem para nos guiar na feitura, né, conforme a gente compõe uma arte gráfica. Sempre lembrando vocês de novo, que quando você olha para uma tela, seja de computador, seja de uma pintura, seja da TV, você não está vendo pessoas, objetos, animais, cenários. Você não está vendo isso. Você está vendo pontos, linhas, figuras geométricas, claros e escuros, cores. É isso que você está vendo. Mas isso colabora, o seu cérebro faz uma mágica ali e transforma isso em pessoas, em cenários, em animais, ok? Então a gente vai dar um passo além nessa análise, nessa desconstrução das imagens que a gente está fazendo. Então hoje eu vou falar para vocês de um desdobramento da composição. A gente tem a composição, né, que ela pode ter, que a gente pode organizar os elementos dentro do nosso requadro e duas formas de se organizar esses elementos são o plano e o ângulo. Alguém sabe o que é plano e ângulo? Podem chutar aí, gente. Já ouviram falar? Alguém conhece? O que é plano e o que é ângulo? Quando se fala de cinema, de fotografia. Vamos, alguém se arrisque aí. Ângulo é posição. O que mais? O que mais? Ângulo é posição e plano é profundidade. O que mais? Está no caminho. O que mais, gente? O que é esse um plano, dois planos? O que quer dizer um plano, dois planos? Ô, Gabriel. Então, mas o que é primeiro e segundo plano? Usa o áudio aí. Vamos, gente. É que o primeiro plano é os objetos estão mais próximos. Tipo, o segundo plano é o que está segundamente mais próximo. E normalmente o terceiro plano é o fundo. Muito bem. Muito bem. Essa é uma definição de plano quando a gente fala de cinema e fotografia. E realmente, existe, quando você põe elementos numa cena, especialmente a gente está falando de cinema, né? Essa ideia de plano que você deu é especialmente usada no cinema. Sim, a gente pode colocar coisas em primeiro plano, em segundo plano e em terceiro plano. Mas eu vou falar de um outro plano para vocês, que esse é usado também na fotografia, nos quadrinhos e em outras partes. Mas sim, esse plano que você falou está certíssimo. Ele realmente, as pessoas usam isso quando estão fazendo, especialmente na hora de filmar, né? Quando já está na parte de filmagem da obra, aí eles ficam trabalhando. O diretor fala, isso aqui em primeiro, isso aqui em segundo, e por aí vai. Mas eu vou falar de um outro tipo, uma outra forma de plano para vocês, que tem a ver também com distância.
Cadê aqui? Apresentar. Apresentar uma janela. Vamos ver se eu peguei o certo. Está aparecendo para vocês aí? Sim? Beleza. Então, plano, nesse mesmo sentido de distância, de primeiro e segundo, né, que vocês falaram, é essa distância do observador aos objetos que estão sendo observados. É a distância da lente da câmera para o objeto que se pretende mostrar. Então, um plano, quanto mais coisas ele mostra, mais distante ele está do objeto ou da pessoa e mais aberto ele é. A gente fala que plano aberto, quanto mais aberto, mais coisa ele mostra. Quanto mais vai fechando, quanto mais até a lente vai se aproximando da pessoa ou do objeto, mais vai fechando o plano, menos coisas vão aparecendo, menos coisas ficam visíveis, mais a nossa atenção se volta para o que realmente a gente queria mostrar desde o começo. Nesse exemplo aqui que está passando para vocês aí, ó, no primeiro momento nós temos um plano bem aberto. É um plano tão aberto que aparece aqui a porta de um outro cômodo, aparece uma escada, aparece a janela enorme aqui e aparece uma pessoinha em algum lugar da cena. Toda a nossa atenção aqui é roubada pela janela, né, nessa relação de claro e escuro. Mas a gente também fica explorando todas as outras áreas e, eventualmente, acaba vendo o cara lendo um livro aqui. Num plano médio, ó, que já não é um plano aberto, um plano médio, diminuiu as coisas, o número de coisas na cena. Fechou, se aproximou mais do homem com o livro. Então agora tem menos coisa concorrendo, menos elementos concorrendo com ele para que ele seja visto. Ok? Então, ó, já percebe mais claramente que tem uma figura humana e que ela está segurando um livro. Quando a gente fecha mais o plano, a gente faz um plano fechado, aí toda a nossa atenção, já que só tem dois objetos na cena agora, né? Que é o rosto da pessoa e o livro, então toda a nossa atenção vai ficar presa nesses dois objetos, ao mesmo tempo em que a distância da lente para o objeto é bem menor agora, certo? Então, essa relação entre distância, ops, está balançando tudo, entre distância e quantidade de coisas que a gente coloca numa cena. E essa cena pode ser de cinema, da novela, de uma série, de um quadrinho, de um quadro, qualquer coisa. Ok? Tudo bem até aqui? Sim? Sim. Não. Vocês estão com alguma dúvida? Então, beleza, então vamos lá. Aliás, pessoal, lembrem de colocar os nomes de vocês também no chat, ok? Coloquem aí para eu lembrar, para eu ter anotado aqui quem compareceu hoje. Então vamos lá, continuando. A ideia de plano essencialmente é isso. Nesse caso que eu estou falando, né? Não deixa de haver o plano de primeiro, segundo, terceiro plano que tem uma outra relação também, mas também tem a ver com distância, né? Mas que vai ser usado muito mais no cinema, como eu falei. Então, como a gente tem essa ideia de plano, então a gente vai ter a nomenclatura específica para essa ideia do plano, que é que eu vou mostrar agora para vocês. Essa página da internet aqui que eu estou usando, ela é bem didática, ela mostra bastante informação e depois eu vou disponibilizar para vocês
para vocês verem e relembrarem e reforçarem o que estão aprendendo. Então, olha só agora essa imagem. Essa imagem é um plano geral, é chamado de plano geral. Nela, você vai ter vários elementos, ok? Vai ter muitos elementos espalhados pelo ambiente, como eu falei antes, né? É um plano bem aberto. Então, ele é chamado de plano geral e vai aparecer tanto as pessoas, quanto o cenário, quanto os objetos. O objetivo é isso. O objetivo é abrir. Vocês pensem, por exemplo, num filme que começa apresentando uma cidade inteira. Aí esse filme começa apresentando a cidade inteira, aí esse já é um plano geral. O plano geral, ele pode englobar muito mais coisas, poderia englobar o planeta Terra inteiro nele. E aí depois essa cena vai fechando, vai fechando. Então, no primeiro momento, você tem isso que se chama plano geral. Plano geral. Depois, você tem o chamado plano de conjunto. O que é o plano de conjunto? Ele é um pouco menor do que o plano geral, só que a principal característica dele é que ele mostra pelo menos dois seres humanos. Então, por isso se chama conjunto. É um plano que você vai mostrar duas ou mais pessoas, só que não vai mostrar uma multidão. Serão duas, talvez três, quatro pessoas, mas, assim, mais fechado, restringindo a cena às pessoas. E lembrando sempre, também é importante lembrar, que essa convenção, essa nomenclatura, ela está relacionada com o cinema no Ocidente, que no Ocidente nós temos essa ligação muito forte com a expressão facial. Então nós tendemos a achar que uma pessoa só precisa do rosto dela para se expressar, não precisa do corpo. É uma relação bem diferente com o Oriente. No Oriente, agora não tanto, né, devido à globalização, mas no Oriente existe uma relação muito maior da expressão com o corpo. Então, o corpo da pessoa também importa para dizer se ela está contente, se ela está triste, se ela está com medo. É muito mais, os orientais, eles olham muito mais para o corpo do que nós ocidentais. É uma questão de cultura mesmo, né? Muito bem. Depois do plano de conjunto, aí nós vamos para o plano médio. O plano médio é isso, é quando você tem uma pessoa e aí a cena, o requadro, né, ele já começa a envolver e a restringir essa pessoa. Ainda assim, é importante sempre perceber, ó, que você vai ter um espaço aqui em cima e um espaço aqui embaixo da figura da pessoa. Não vai ser nada cortado, ok? Esse é o plano médio. A partir do plano americano, ó, esse é o plano americano, aí você começa a cortar tirar partes do corpo humano. Nesse caso, o plano americano, ele representa a pessoa do joelho para cima. Então, do joelho para cima, vai aparecer, vocês devem lembrar de várias cenas, especialmente quando é cena de pessoas andando e conversando, né? Sempre se usa um plano americano. Você olhando no cinema, né? Vamos pensar aqui no cinema, né? Que é o que a gente mais tem de referência, os filmes. Sempre um plano americano, quando é para mostrar duas pessoas andando e conversando. Quando a cena é mais romântica, aí sobe para um plano menor, que eu vou mostrar daqui a pouco, um plano mais fechado. Quando é uma cena de ação, aí vai alternando entre plano americano e plano geral, plano médio, vai aumentando, sempre aumentando. Quanto mais ação na cena, quanto mais de ação for o filme, mais coisas vão mostrando na tela ao mesmo tempo. Quanto mais lento o filme, né, quanto mais sentimental, romântico, sei lá, mais vai focando no rosto, na barriga para cima dos personagens. Esse aqui, ó, já é um primeiro plano, um meio primeiro plano, em que mostra da barriga para cima da pessoa que está sendo filmada nesse caso, está sendo apresentada. Mas sempre, por enquanto, ó, não corta a cabeça da pessoa. Aí a gente vem para o primeiro plano propriamente. Essa nomenclatura que eu peguei desse site, ela não necessariamente ela é seguida por todos. Muita gente vai considerar primeiro plano e meio primeiro plano a mesma coisa.
Mas essa aqui é um pouco mais completa, né? Então ela diz que o primeiro plano é do peito para cima. O que vocês estão vendo agora a minha cara, na minha filmagem aqui, a câmera está mostrando para vocês, é um primeiro plano. Primeiro plano mostrando do meu peito para cima. Mas eu estou tentando aqui, né? Não cortar a minha cabeça também, deixando espacinho para vocês me verem. Vocês têm sempre que pensar nisso, porque causa meio que um desconforto. Não é à toa que todo mundo que sabe filmar um pouco melhor tenta botar a pessoa dentro desse quadro. Tem a ver com a composição também. Se eu estivesse gravando desse jeito, com a minha testa desaparecendo aqui, o pessoal ficaria assim, vai estar meio estranho, né? Ou o contrário, né? Se eu tivesse com a câmera assim, oi pessoal, tudo bem aí? A gente tem sei lá, esse toque com relação ao rosto humano. Muito bem, continuando. Aí a gente vai ter o primeiríssimo plano, que é o famoso, que já é um close-up já, né? Esse aqui já é um close-up, aliás. Mas esse aqui já é um super close-up, porque ele já tá, aqui já começa a cortar o rosto da pessoa. E por último, a gente vai ter o plano detalhe, que é quando começa a apresentar pedaços do corpo de alguém, ou pedaços de um bicho, ou pedaços do cenário, ok? Aí vai depender do uso que você vai fazer para isso. Então, novamente lembrando, quando que a gente vai ter mais planos de close, de close-up, de primeiro plano, de meio primeiro plano, em lugares em que você queira dar mais ênfase para as emoções, porque é muito mais fácil você ver uma lágrima caindo aqui nesse big close-up, nesse primeiríssimo plano, do que aqui, né? Se o cara estiver chorando lá atrás, ninguém nem vai saber, coitado, ele vai chorar sozinho e ninguém nem vai ligar para isso. Então, o cinema trabalha o tempo todo com isso. E o contrário também. Se tiver uma cena brigando, imagina que eu tô aqui fazendo uma cena de ação, ó. Tô batendo em alguém aqui. Mas vocês não estão vendo, não estão vendo meu braço mexendo, não estão vendo nada. Só estão vendo a minha cara aqui, fingindo que tá batendo em alguém, né? Então prestem atenção nisso, porque pode ser que no passado vocês viram algum filme que vocês consideraram ruim, tipo, nossa, esse filme é uma bosta, e não sabe por quê. Muito possivelmente, uma das razões é essa. É porque a pessoa que gravou não soube usar os planos, não soube evocar as emoções, usar os planos mais próximos para as emoções e os planos mais distantes, mais abertos para as ações. Então, quando vocês olharem a partir de agora, né, os filmes, as séries que vocês seguem, prestem atenção nesses detalhes. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Ô, professor, Oi. você comentou que em relação a filmes, tem algum que, tipo, você assistiu e notou isso? Todos, todos os filmes são trabalhados desse jeito. Todos os filmes, eles trazem os grandes filmes, né, os que ganham Oscar, eles trabalham muito isso. Deixa eu pensar aqui deixa eu lembrar de, aquele filme que todo mundo aqui deve conhecer, Os Velozes e Furiosos. Os Velozes e Furiosos, ele trabalha muito a questão dos planos. Primeiro vão ter os planos gerais, né, os planos bem abertos, para mostrar as corridas. Então você nunca vai ver uma corrida de carro em primeiro plano, só mostrando a carinha do sujeito. Se a ideia é mostrar a corrida em si, você não vai mostrar só a cara do negro assim, vou ganhar. Não aparece nem o volante, aliás, nesse big close aqui. Aí você vai e quer mostrar o cara dirigindo, porque aí você quer mostrar emoção, né? Aí troca.
Aí você apresenta um meio plano, um meio primeiro plano, que aí mostra o volante e consegue mostrar até o cara mexendo no câmbio do carro. Aí depois, esse filme passa para aquela cena romântica, em que o cara encontra a mulher do filme lá, tem tantos Velozes e Furiosos que eu nem sei dizer quem que pegou quem no filme, quem não pegou, quem ficou sozinho. Mas aí você tem a cena de romance. Aí na hora, já foca no rosto das pessoas. Já não vai ficar mostrando a cidade inteira, as avenidas, os carros, e lá no meio vai ter duas pessoas se beijando. Não, aí já foca, volta tudo para a cara da pessoa, para a cintura, ou para o meio primeiro plano, ou para o primeiro plano, ou até para o big close, né? Mostrando a cena do beijo lá. Imaginem, por exemplo, uma cena de beijo que é sempre, quase sempre, feita em primeiríssimo plano. Imagina você ter uma cena de beijo nessa imagem aqui. Perde toda a emoção, né? O cinema, ele constrói isso na gente. Ele faz a gente sentir mais ou menos emoção, quanto mais ele aproxima ou distancia as coisas. E é claro que depende da conveniência também, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Querem lembrar de alguma cena que vocês viram, que acharam legal e que pensaram agora, nossa, aquela cena realmente foi muito melhor daquela distância, com a câmera naquela distância, do que em outra distância, do que mais perto, do que mais longe. Tudo bem, então, até agora? Vamos seguir, então. Agora, gente, eu vou falar... Ops, deixa eu descer aqui. Aqui. Além do plano, você tem o ângulo. E aí você tem o ângulo vertical e o ângulo horizontal, ok? Quando a gente fala de ângulo vertical, é, obviamente, a altura que a câmera está... Vou pegar minha câmera aqui, não. A altura que a câmera está em relação ao sujeito, ao que está sendo filmado. Então, você vai ter três tipos de ângulo quando se refere à altura. Vai ser o ângulo normal, que é esse na altura dos olhos. O personagem que está sendo visto está na mesma altura do observador. Lembra da linha de fuga lá na perspectiva? É a mesma coisa. Aí você pode ter o ângulo plongé, que é esse ângulo que olha de cima. E você tem também o contra-plongé, que é o visto de baixo. O plongé e o contra-plongé, esses nomes são franceses, ok? Não sei por que escolher esses nomes, são nomes consagrados, como todas as catalogações, né, da vida, como todos os rótulos que a gente dá, alguém inventou e os outros se apropriaram. Mas então, o plongé e o contra-plongé, eles são muito bons para criar efeito, por exemplo, quando você quer criar um efeito de que alguém é mais forte ou mais fraco. Então, por que que a gente faz selfie, pessoal? A selfie sempre é de cima para baixo. Tô lá, vou fazer minha selfie. Por que que a gente faz isso? Além, né, que alguém vai falar aí para esconder a papada. Sim, é verdade, nem sempre. Mas muita gente gosta de fazer olhando para cima, assim. Que efeito que tem quando você olha alguém de cima? Você está acima da pessoa. Vamos pensar assim, ó. O que que é pequenininho que a gente costuma olhar e falar, ai, que fofo, ai, que lindo. Bichinhos,
criancinhas, que mais? Bebês. Tudo que a gente se sente acima, superior, a gente tende a olhar assim, ó, que lindo. É, rato também, né? Mas eu tô falando de coisas fofas, coisas cute. Então imagina, quando a pessoa faz assim, ó, e ela fica, aí ela dá uma encolhidinha, né, assim, tipo, ela tá falando, ai, como eu sou fofinha, olha como eu também sou fofinha. Entenderam? Não é só para esconder as gorduras, também é para dar essa ideia de, olha como eu sou fofa, como eu sou fofo. Quando você usa o contra-plongé, é o contrário. Você dá mais força para uma pessoa. Então, ó, vocês estão me vendo aqui, aí depois eu pego a câmera, vou estufar o peito aqui também, né? Aí eu ponho assim, ó. Então agora eu sou o fortão da cena aqui, ó. Então vocês sempre vão ver aqueles caras, uma cena clássica, né, de homem macho alfa, que na verdade é mais psicológico do que outra coisa, que o cara cruza os braços assim, né, e fica olhando de cima. É por causa disso, é para criar esse efeito de que é maior, de que tem mais força. E isso a gente consegue no cinema, você não precisa subir numa escada ou descer, ficar de joelho para fazer isso. Você simplesmente levanta a câmera ou abaixa a câmera. Também a gente vai ter os ângulos na horizontal. Então a gente vai ter o ângulo frontal, quando a ponta do nariz da pessoa está diretamente apontando para a câmera ou para o observador, né? A gente vai ter o 3/4, quando então a ponta do nariz está a 45 graus em relação à câmera. Vamos ter o perfil, o plano de perfil, o ângulo de perfil, que ele fica de lado, né? E a gente vai ter o ângulo de nuca, que você está olhando a mesma coisa que a pessoa, que esse objeto, esse personagem está olhando. Isso aqui é muito usado em terceira pessoa, em jogos, aliás. Isso aqui é a famosa terceira pessoa dos jogos. Por quê? Porque você, você meio que está olhando, está testemunhando o mesmo que que o personagem do jogo está testemunhando. E isso também causa um efeito psicológico nos jogadores, né? Eles meio que tipo, ó, sou solidário a você, e entre outros efeitos psicológicos, né? Então, pessoal, bom, sobre ângulo é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo por enquanto? Sim? Sim, vocês podem começar a tirar foto de cima, olhando de baixo, torcendo um pouco mais para o lado, para o outro. Quando a gente começa a variar a câmera, né, ao invés de você pegar o celular e fica lá sempre na foto olhando para a câmera e fazendo assim, com o sorriso assim, olhando para a câmera. Não, você começa a variar, começa a olhar para os lados, começa a tirar mais foto para cima ou mais foto para baixo, distante, perto. Isso aí muda a sua percepção do mundo. E isso vai mudar a percepção de quem olhar a sua foto também. Gente, sem ofensas na sala aqui, por favor. Pessoal, tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Ok. Tá caindo a net. Tem alguma dúvida? Tá, ok. Internet da Natália caiu. Não, beleza, pessoal. Eu vou disponibilizar, como eu falei, eu vou disponibilizar essa aula depois.
no YouTube e também eu vou deixar o material a mais também para vocês verem, assim ninguém se perde. Continuando mais um pouquinho, gente, para nós finalizarmos agora, como é que você faz a combinação dessas três coisas, do plano, do ângulo vertical e do ângulo horizontal? Tem N formas de fazer isso. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem um plano. Pode fazer a Mona Lisa no Minecraft. Aqui a gente tem um plano americano, o contra-plongé e um quasi-perfil, ó. Você tem duas pessoas aqui, isso aqui também poderia ser um plano conjunto, ok? Ó, porque aparecem duas pessoas. Está sendo visto de baixo, é um contra-plongé, e as pessoas estão de perfil, quase perfil. Esse aqui, ó, a gente tem agora um primeiro plano, ou um meio primeiro plano, né, que está mostrando da cintura, da barriga para cima, perfil, certo? E contra-plongé de novo. Aqui nós já temos o primeiro plano, está mostrando o rosto da pessoa, contra-plongé de novo, porque está mostrando de cima, essa mulher sempre de baixo, aliás, essa mulher ela sempre vai ter vantagem, porque ela é maior, mais alta, e 3/4 de perfil. Aqui a gente vai ter o contrário, um plongé, em primeiríssimo plano, já está cortando o rosto da pessoa, e de perfil também. Essa cena aqui, ó, agora é um plongé de perfil, elas estão se encarando, né? E meio primeiro plano de novo. E aqui a gente tem um primeiríssimo plano, na altura dos olhos da personagem, e em 3/4. Olha só a diferença, pessoal. Dessa cena, ó, que é um plongé, em primeiro plano, em meio primeiro plano, e essa aqui. Não, essa aqui. Nessa cena, ó, sabe aqueles filmes tipo Duelo de Gigantes, que mostra as pessoas lá de baixo, as pessoas são enormes. Então aqui as duas vão brigar e vai ter uma briga boa aqui. Agora, se você muda para esse, é a mesma cena, as mesmas mulheres, a mesma distância. Você muda para esse ângulo, aí nós já vê que a mulher da direita vai perder, né? Vai levar uma surra, ela é menorzinha, coitada. Pode ser que não, é claro. Mas tudo indica pra gente que essa história não vai acabar bem para ela. Tudo isso que eu falei para vocês também, gente, lembrando de história, né? Tudo isso aqui é para contar uma história. Nós usamos todos esses planos e ângulos nos quadrinhos, no cinema, nas fotografias até, para contar histórias. Então pensem nisso quando vocês estiverem bolando uma foto, por exemplo. Se eu fizer desse ângulo, nessa distância da câmera, a pessoa vai pensar o quê? O que que pode acontecer depois nessa cena que a pessoa vai imaginar? Então pensem nisso também quando montarem as suas fotos. Essa semana eu não vou dar nada de atividade para vocês, mas semana que vem a gente vai trabalhar um pouco, sim, essa coisa de planos e ângulos com fotografias. Que mais? Acho que é isso. Acho que é isso, pessoal. Todo mundo entendeu até aqui, tá tudo bem. Todo mundo colocou o seu nome aqui no WhatsApp, nossa, no WhatsApp, no chat. Se ninguém tem dúvidas, então a aula acabou por aqui. Sobre o trabalho da Mona Lisa, sim, estou recebendo hoje. Podem me mandar até o fim do dia e pode fazer do jeito que quiser, incluindo Minecraft. Aliás, Minecraft seria bem legal, né? Fazer uma análise, né, no Minecraft. Eu vou tentar fazer aqui. Que mais? É isso, gente. Muito obrigado. Bom feriado para vocês essa semana. Se ninguém tiver mais dúvida, quiser perguntar, pode perguntar, senão já estão liberados. Até mais. Bom feriado. Tchau. Tchau. Tchau, Adriana, até mais. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.